Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso EvexCast. Eu, André Bax, aqui junto com a Valéria Bax. Ei, Valéria. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do nosso EvexCast. Pois é, e hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre, né? Uma grande amiga, uma pessoa que está com a gente aí no networking de negócios, Edith Cardoso, empresária da empresa Área 51, especialista em recursos humanos. E aí, Edith, conta pra gente um pouco dessa sua trajetória aí na área de RH, né? Gestão de pessoas é coisa fácil, né? Tranquilo, né? Sossegado, né? Então, hoje eu estou à frente da Área 51, que é uma empresa especialista em gestão estratégica de pessoas. E o nosso propósito hoje é ajudar pequenos e médios empresários a ter um RH estratégico, né? E ao contrário do que o André falou, gestão de pessoas... Já está desmentindo, já. Gestão de pessoas é extremamente desafiador. É Sim. gratificante, mas Sim. é desafiador, né? Ainda mais no pós-pandemia. A gente sabe que no pós-pandemia parece que tudo piorou na área de recursos humanos. As pessoas estão mais sensíveis, estão mais exigentes, e as empresas elas precisam ter um pouquinho mais de tato para conseguir ter resultados, porque sem pessoas a gente não tem resultado. Não é verdade, André? Sem pessoas eu falo que não existe empresa, Não né? existe nada. Exatamente. Tem até um dos nossos treinamentos de mentoria para empresário, né? Quando a gente fala de liderança, por exemplo, né? Que é um assunto que você domina também e vai trazer aqui para a gente uma fala a esse respeito, a gente fala assim, tira os funcionários todos dentro da empresa e o que sobra lá dentro? Né? Nada. Sobra computador, prédio, equipamento, sobra prédio, sala, mesa, cadeira, né? mesa, né? Mas acabou a empresa, né? Acabou, Então, exatamente. as pessoas são parte fundamental, né, Edith? Exatamente, isso mesmo. Agora, você falou uma coisa interessante que eu queria explorar um pouco mais, que é essa questão da mudança das pessoas pós-pandemia. Sim. Né? O que você acredita que mudou? Né? Você falou que elas estão mais sensíveis, mais exigentes e tal, mas o que será que provocou isso? Sim, no pós-pandemia ele trouxe um assunto para o RH que a gente chama de demissão silenciosa. E o que é essa demissão silenciosa, né? As pessoas, elas fazem o que elas foram contratadas para fazer. O trabalho de 8 às 18, eu costumo falar, tem até um termo que eu ouvi uma vez de um professor, e eu acho interessantíssimo porque é muito atual. Eu fui contratado para apertar o botão e eu vou continuar apertando o botão. Eu fui contratado, estou sendo paga para apertar o botão. Então, o esforço além, ele não vai acontecer. E essa, de certa forma, é uma maneira de dizer assim, olha, é isso aqui que eu tenho para entregar. Se tiver bom, tá bom. Se não tiver, você me manda embora. A demissão silenciosa, ela está muito relacionada ao desgaste emocional. Aquele termo muito utilizado antigamente de vestir a camisa, Sim. hoje ele é raro. São poucas as pessoas que realmente estão dispostas a fazer isso. Sim. Então, isso veio por quê, André? Primeiro, a pressão da pandemia, as pessoas adoecendo, elas percebendo que dinheiro e trabalho não faziam tanta diferença naquele momento da pandemia. A maioria não conseguia trabalhar. A sua vida estava ali por um fio. O que você tinha de mais importante naquele momento? A sua saúde e a sua família. Sim. O resto era resto, né? Então, no pós-pandemia, as pessoas estão preferindo muito mais trabalho home office. Quando você coloca uma vaga home office, divulga uma vaga home office, eu tenho 200, 300 currículos para aquela vaga. Mas quando eu divulgo uma vaga para trabalhar sábado, para trabalhar de 8 às 18, às vezes a gente até recebe a seguinte pergunta, André, peraí, mas é todo dia? São poucas as pessoas que querem trabalhar. Por quê? Porque eles querem qualidade de vida. É interessante isso, né? Porque esse advento da pandemia, ele acelerou um processo que já vinha acontecendo há algum tempo, Sim. que era essa questão, né, do trabalho
home office, né? Essas mãos são uma beleza. Eu até tive uma empresa de informática durante 19 anos que eu fui sócio dela, eu até não era atuante na empresa, eu era investidor, né? Mas nessa empresa, a maioria dos funcionários trabalhavam home office já, isso desde 1999, né? Não estamos falando de 1999, não estamos nem falando dos anos 2000, né? Então, 30 anos, né? Praticamente, quase, né? 20 e poucos. 20 e alguma coisa. Por aí. Exatamente. Bom, mas... Lá já tinha essa cultura, já né, tinha do essa trabalho cultura, home office. mas essa coisa que você trouxe agora, que é nova, né? Nova no sentido da mudança de prioridade na cabeça das pessoas. Exatamente isso. Porque eu ainda sou de uma geração que é aquela geração que foi educada para arrumar um emprego e aposentar nele. Não é? E, inclusive, isso veio, né, da geração passada, né, dos pais da gente e tal, tudo mais. Só que hoje isso não acontece mais. Não. Mudou isso também. Mudou. Né? A juventude hoje, ela está muito mais em busca de realização do que de ter um emprego para a vida toda, né? Sim. E a competitividade também das empresas, acho que implicou nisso também, né? Muito, muito. Mas é engraçado você falar isso sobre a questão do propósito, né? A juventude hoje tem que fazer sentido para ela, aquele trabalho. E fora que ela não vai morrer por causa da sua empresa. Eu não vou morrer de trabalhar por causa da sua empresa. Tem que fazer sentido eu estar aqui. Sim. O endomarketing, ele funciona muito nisso. Você pode perceber que as startups trabalham muito bem isso, as multinacionais trabalham muito bem isso. Mas é muito interessante porque isso já acontecia antes. Só que antes, o que era mais forte pra gente é que a gente tinha que ficar muito tempo no mesmo emprego. Era segurança, era o valor principal que a gente tinha. Aquela estabilidade, vamos dizer, né? Que nunca existiu e não existe. Mas tinha essa questão, né? Olha, tenho aqui, né, o meu emprego, o meu salário. Visto a camisa, sou a camisa pela empresa, né? Abro mão, né, de fim de semana, de noite. Quantas vezes eu vi isso acontecer, né? Vou trabalhar doente. Muita gente. Sim. Antigamente as pessoas iam trabalhar doente. Sim. Eu lembro de casos que a pessoa estava com a perna engessada, quebrou a perna. E eu falei assim, eu na área de gestão de pessoas, eu falava assim, me entrega o atestado, você não pode estar aqui, você tem que voltar para casa. Não, se eu não te entregar o atestado, eu não tenho que ir para casa. Até interessante você falar isso. Aconteceu comigo uma situação, eu tinha 20 anos de idade, né? Eu bati um carro e, assim, fiquei todo quebrado, né? Aqui até tem uma cicatrizinha para eu me lembrar desse assunto, né? E eu estava em casa, realmente de cama, não podia me movimentar, estava muito machucado, tive um deslocamento de clavícula, esse braço estava em processo inflamatório, tomando antibiótico, aquela coisa toda, mas com muita dor, porque o carro foi de ferro velho, né? Deu PT, né? Deu PT mesmo. E o médico da empresa que eu trabalhava, ele exigiu que eu fosse até a empresa para me liberar. Para ele ver. E eu de atestado médico, né? Tinha passado por cirurgia no braço e tal, aquela coisa toda. E eu falei com ele na época, mas doutor, eu não posso ir aí. Eu não dou conta, eu não posso. Não, mas você precisa vir, porque se você não vier, validar, né? Eu falei, mas o senhor não pode vir aqui na minha casa? A gente paga o táxi pro senhor, o senhor vem aqui e vê como é que eu tô, porque eu não posso ir, não. Não, mas você tem que vir, você tem que vir. Eu fui, né? Quando eu cheguei lá, né, acompanhado, mal dava conta de andar, ele assustou. O que você está fazendo aqui, Rodrigo? Aí ele virou para mim e falou assim, nossa, eu não imaginei. Eu falei, não, o senhor não imaginou, não, o senhor não acreditou em mim. O senhor não acreditou em mim, o senhor achou que eu estava inventando alguma desculpa para não vir trabalhar, não foi? Ele ficou todo sem graça, sabe? Eu já tinha, né, um tempo que estava trabalhando na empresa. E aí ele me deu a liberação para eu poder voltar para casa, né? Hoje em dia isso daria processo para a empresa, né? Sim.
Com certeza. Com certeza. Haria um processo para a empresa. As coisas mudaram muito, né? Muito. Mas até a comunicação, vamos dizer, também mudou muito. Porque hoje teria acesso, né? Eu tirar uma foto, fazer um mandar vídeo, É uma foto. verdade, Até isso uma mudou. selfie para ele, né? Sim. Então, mas de todo jeito, né? Foi uma atitude. Sim. Eu tenho certeza absoluta, né, da época que ele não acreditou que eu estava. Sim. Não, com certeza. Que eu estava daquele jeito. Uhum. Ele não acreditou. Sim. Ele achou que eu estava querendo, como diz o, dar o tomé no trabalho, né? Pegar o atestado. Mas voltando para cá, né, Edith, essa questão dessa mudança toda hoje, né, de comportamento das pessoas. Isso implica em quê? Aonde que vai bater isso, por exemplo, na liderança dentro das empresas? Então, antigamente, o nosso principal valor era segurança. Hoje, o principal valor da atualidade, não só para os mais jovens não, tá? Sim. No pós-pandemia, é liberdade e qualidade de vida. Então, com a maioria das pessoas pensando assim, o que a gente tem hoje no mercado? Pessoas muito mais críticas, e aí eu tenho muito mais conflitos. Eu tenho pessoas que falam, eu tô sendo sincero. Muitas vezes eu tô sendo grosso. Eu acho que é sinceridade, mas eu tô sendo grosso. E aí eu gero internamente dentro das empresas muitos conflitos. E esses conflitos, eles impactam diretamente no resultado da empresa. Na rotatividade, alta rotatividade. A empresa, eu preciso que você faça hora extra. Não, mas eu não quero fazer hora extra. E aí os gestores muitas vezes são mais velhos, então eles são da época de vestir a camisa. Sim. Aí eu tenho um conflito de gerações. E eu Porque tenho... na cabeça desse gestor fica assim, como assim você não vem? Exa- Como assim você não vai fazer hora extra? Como, né? Exatamente. Eles estão malucos, né? Como? Né? Exatamente, né? Então, é muito importante entender isso. As empresas hoje, elas precisam entender isso. Nós temos um conflito de gerações. E o que move o nosso comportamento? Os nossos valores. Os nossos valores são que movem o nosso comportamento. Se eu não entendo qual que é o valor fundamental daquela pessoa, e isso já começa lá no processo de contratação, né, Valéria? Lá atrás, né? Exatamente. Primeiro, enquanto empresário, vocês são mentores de empresários, sabem melhor do que eu isso. Eu preciso entender quais são os valores da minha empresa, que partem dos meus valores, né? Sim. E quando eu contrato uma pessoa, ela tem que estar alinhada com os meus valores, com os valores da minha organização. Sim. Porque senão eu vou gerar uma série de conflitos. Sim. Né? E a maioria das pessoas, né, assim, principalmente no nosso público, Edith, que é constituído aí principalmente por pequenos empresários, né, a grande maioria são pequenos, eles ainda não estão atentos para isso. Sim. Né? Muitas vezes ainda contratam seus colaboradores na base daquele negócio do quem indica, né, parente. Não que não se deva contratar parente, apesar de eu ter uma crença comigo que assim, não se deve contratar quem não se pode demitir, porque vai criar um problema para sua vida depois. Concordo plenamente. Né? Bom, mas acontece. Levando em consideração que nós temos 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, a gente pode contratar várias pessoas que não são parentes, né? Mas vamos lá. Mas é uma coisa muito interessante porque eles ainda continuam nesse processo, né? De pedir indicação para parente, pedir indicação para quem está trabalhando dentro da empresa, que também é um negócio que eu acho interessante, mas precisa passar por uma pessoa como você, precisa passar por um profissional de recursos humanos para fazer o processo de seleção corretamente. E, quiçá, eles sequer sabem e entendem com relação a essa questão de valor, como fazer esse processo. Né? Então, é importante você explicar um pouco para a turma o que tem a ver essa questão de ligar valor com a contratação, com o recrutamento. Explica mais um pouco disso pra gente. Quando a gente fala de recrutamento e seleção estratégico, o recrutamento e seleção estratégico está diretamente relacionado, alinhado à estratégia da empresa. Por isso que a gente chama de RH estratégico, né? Então, como que o valor influencia nisso daí? Como o meu comportamento ele é moldado pelo meu valor, então se o meu valor é liberdade, se o meu valor é transparência, se eu tenho um ambiente que cessa a minha liberdade, que a todo momento eu sinto que está mentindo para mim, eu não vou ficar naquele lugar. Eu não vou me adaptar.
Então, por isso que existe um choque cultural. A minha cultura enquanto indivíduo e a cultura da empresa. Quando os meus valores eles estão alinhados com os valores da empresa, ou seja, a gente chama de match perfeito, né? Aí, então, tem aquela conexão e aí, então, aquele ambiente ele faz sentido para mim. Isso independe da idade. Isso independe da idade. É muito importante a gente entender outra coisa no momento de recrutamento e seleção, que muitos empresários, eles ainda, na verdade, muitas pessoas e ainda muitos RHs, eles ainda fazem recrutamento e seleção baseados apenas no currículo. Isso é um problema, né? E o papel aceita tudo. Eu falava isso ontem com um cliente. O papel aceita tudo. Só para você ter uma ideia, nós fizemos um processo seletivo para uma multinacional que está se instalando em Nova Lima. E aí eles queriam uma secretária bilíngue, ok? Fizemos todo o processo seletivo, chegamos em 3 candidatas e essas 3 candidatas foram encaminhadas para o teste de inglês, para a conversação, né? E 2 passaram, apenas 2 passaram nesse processo. Enviamos para o gestor, que era responsável pelo processo. E aí ele virou para mim, ele me ligou e falou assim, Edith, aqui não leva a mal não, mas vamos fazer o seguinte, esse currículo dessa moça aqui, não gostei não, arruma outro candidato para mim. Eu virei para ele e falei assim, vamos fazer o seguinte, me dá um voto de confiança, confia no meu trabalho, conversa com ela. Se você não gostar, tudo bem, te dou até um desconto, brinquei com ele, mas conversa com ela. E ele fez a entrevista com as 2. Quem ficou com a vaga, André? Aquele queria dispensar pelo currículo, né? A do currículo ruim. A gente sempre fala, né? A gente contrata não pelo currículo, mas muito mais pela parte comportamental hoje. Exatamente. Porque o técnico, a não ser uma coisa muito específica, né? Exatamente. Porque tem coisas, não é qualquer pessoa que você vai colocar, vamos dizer, no lugar do cirurgião, né? Mas você treinando é muito melhor. Porque currículo aceita tudo, igual você falou, papel aceita tudo, né? Sim. Hoje, para um cliente, eu estou ajudando na escolha de uma área de coordenação dele e tudo. E aí vieram alguns currículos para me olhar pelo RH dele. E por coincidência, eu conhecia uma pessoa que tinha trabalhado na mesma época, no mesmo setor que a candidata veio. E aí, o que aconteceu? Currículo bacana, pelo papel. Já descartei pelo comportamento que me foi passado através, né, da chefia, da pessoa. Eu falei, já descarto. Né? Então, assim, o quanto que é importante a gente entender o comportamento ligado a esses valores. Né? E é fundamental, né, Valéria, que esse processo se dê através de uma profissional, né? Sim, através de uma pessoa profissional de RH. Porque tem outros riscos, né, Edith? Existem outros riscos, né? Por exemplo, a pessoa pode ter traços de psicopatia. Com certeza. Né? Sim. E são testes e coisas que só um teste aplicado por um psicólogo, por um profissional de RH habilitado que vai conseguir pegar aquilo, né? Sim. Teve uma vez que, até lá na Credium que vocês estavam comentando antes aqui, que foi uma empresa, né? Uma empresa que eu trabalhei há algum tempo atrás. Falando tempo atrás, é bom tempo atrás, né? Mas eu tinha lá uma profissional de recursos humanos terceirizada que fazia o trabalho para mim, né, de recrutamento. E teve um rapaz que eu estava com uma vaga aberta para a área comercial, ela estava fazendo o trabalho, mas por coincidência teve um rapaz que foi até a empresa e entregou o currículo dele e insistiu para falar comigo e por acaso eu estava lá, né, no escritório e falei, vou atender. Né? Aí atendi o rapaz e fiquei encantado com o rapaz. Nossa, uma pessoa assim, desenvolta, dinâmica para falar, sabe, falava bem e tal. Beleza, né? Só que eu peguei, falei, olha, eu tenho um procedimento padrão aqui. Né? Eu tenho uma pessoa de RH que trabalha conosco, você vai precisar passar por ela. Foi lá, a doutora Rosana na época me ligou e falou assim, André, a primeira vez que você brigar com esse sujeito dentro da empresa, ele vai te matar. Ele é doido.
Ele é psicopata. Os testes dele aqui, você precisa ver, foi de um grau altíssimo de psicopatia. Olha E só. ele surta aí dentro e te pega. Eu falei, tá bom, Rosana, tudo bem, já entendi. Deve ser, né? E a Geralmente gente- muito sedutor, né? A Sim. pessoa, a forma de falar. e normalmente são. São. Né? são. Normalmente são. Sim. E só que é um risco, né? Às vezes as pessoas estão aí recrutando, contratando pessoas sem passar por esse tipo de processo, né? Sim. É um risco também, né? Sim. Porque a gente não sabe quem que a gente está colocando dentro da empresa, né, gente? E tem muito aquela questão também do bom vendedor, né, André? Ou se Sim. tem- A gente fez um processo seletivo e aí tudo na vida a gente aprende, né? No dia da entrevista, foi um dos meus primeiros processos seletivos. E aí, no dia da entrevista, a menina tava impecável. A roupa dela, a postura, a forma de falar. Pensei internamente, gente, eu encontrei a pessoa perfeita. Não tinha maldade, estava começando e tudo mais. Quando ela começou a trabalhar, na primeira semana, ela foi com... Gente, hoje seria bullying, tá? Naquela época não era, não. Não era não. Mas ela ia de terno rosa, laranja. E naquela época era algo totalmente assim, Fora fora do que era normal. Do padrão. Fora do padrão. Hoje tá tranquilo, Ok. ok, né? Naquela época não. Qual que é o problema? E presta atenção, como que ela era gestora? Ela estava sendo contratada para um cargo de gestão. Aí me chega uma gestora com um terno toda de amarelo de cima e embaixo, numa empresa tradicional. E aí o que aconteceu internamente? Todo mundo começou a brincar, a zoar, fazer bullying. E Na época era normal. na época o bullying era normal. A roupa dela não. Não. Não, pois é, o que eu tô falando normal é o bullying. É o bullying era Sim. normal. A roupa dela não. E aí então o pessoal parou de trabalhar para ficar zoando. E assim, internamente a empresa começou a se incomodar muito com aquilo, entende? Ela não ficou no prazo de experiência. Não ficou no prazo Podia de ser experiência. até competente, né? Sim, muito. Esse que é o ponto, muito competente. Só que na hora da entrevista, ela vendeu uma coisa que ela não era. E aí essa é uma coisa isso é uma dica que eu sempre falo para todo mundo que vai fazer um processo seletivo. Seja você mesmo, seja transparente. Não minta ou mentir de jeito nenhum, mas não crie um personagem. Porque você não vai conseguir manter aquilo ali Exatamente no dia a dia. isso. E não vai conseguir entregar muitas vezes o que aquela posição, né? Tem né, e a pessoa não aguenta vestir um personagem durante muito tempo. Sim. Né? Ela não consegue fazer Sim. isso. Até porque isso vai provocar sofrimento nela mesma. Nela né? mesma. Exatamente. Então, não vale a pena, né? Uhum. É muito interessante isso. Agora, você falou, Edith, sobre conflitos, né? Uhum. Nessa situação dessa mudança, não é? Que aconteceu de comportamento, das pessoas não aceitarem mais atividades que não são aquelas para as quais elas foram contratadas. E o que está acontecendo nesse sentido aí? Como é que a gente lida com isso? Então, a Área 51, ela tem um trabalho, né, um serviço que é prestado na área de consultoria em gestão de conflitos. E o que seria essa consultoria em gestão de conflitos? É justamente aquela equipe aquela empresa que eu tenho um departamento brigando com o outro, e aí eu começo a perder resultado. Eu tenho um gestor... Isso quase não acontece. Não, quase. Entre, por exemplo, Não, aqui não, comercial. só na Argentina. Na Argentina Sim, acontece não. muito, entre comercial e operação, então é uma Exato. beleza. Comercial e financeiro, Clássico. então. Clássico. Comercial e financeiro. É. Um quer vender, o outro libera o crédito. Exatamente isso. Então, é esse conflito entre departamentos, conflito entre gestores, né? Empresas que têm mais de uma unidade. E aí nós temos praticamente duas empresas dentro da mesma, porque uma unidade fica brigando com a outra. Isso é muito comum também. Qual que é o grande problema disso? Primeiro é financeiro. É o clássico, né? Seu faturamento ele começa a despencar. Sim. Porque internamente você tem 2, 3, 4 culturas. Então, ou seja, culturas que não são oficiais e que acabam minando o seu resultado.
Um outro fator que vai impactar no seu financeiro é o clima organizacional. O clima organizacional ele fica péssimo, as pessoas começam a adoecer, trazer atestado, muita rotatividade, turnover aumenta significativamente, tá? Por quê? E aí tem até uma questão importante, porque eu contrato o André. O André tem um currículo maravilhoso, ele é extremamente competente, mas quando ele entra e ele vê que internamente eu tenho uma guerra, ele fala assim, eu tenho mais o que fazer. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Sim. Eu não vou ficar aqui, não. Ou seja, não adianta nem eu contratar uma pessoa extremamente competente, porque internamente tem uma bagunça tão grande que essa pessoa ela não vai querer ficar. Ela vai preferir procurar uma outra empresa que esteja mais organizada, que tenha um clima organizacional melhor, né? Sim. E isso que você está falando, Edith, né? Eu que sou empresária há mais de 35 anos, já vi um pouco de tudo, tá? Acontecendo, porque isso acontece dentro das nossas empresas. Às vezes pode ser que tem empresário que está ouvindo a gente aqui e acha que está tudo bem, porque às vezes ele não está sabendo, né? Sim. Do que está acontecendo. E eu já vi, isso já aconteceu várias vezes, principalmente no segmento de varejo, onde também a equipe boicota o líder. Sim, né? Verdade. Então, assim, quando a gente está falando aqui de recrutamento e seleção, é de todas as posições. Porque eu já vi isso acontecer várias vezes, né? Da equipe estar tão unida, vamos dizer assim, não para o bem da empresa, mas que entra um líder e ele não dá conta, né? De seguir, a não ser que troque boa parte ou até toda a equipe, né? Sim, essa questão da equipe não aceitar o líder, ela está muito relacionada à postura desse líder, né? Sim. Ele não se vê como líder, ele não consegue se posicionar, ele não tem a competência de liderança desenvolvida. Isso acontece muito nos conflitos. Por quê, Valéria? Muitas vezes porque eu contratei ou promovi uma pessoa, e o clássico é o promover, né? Eu tenho ali um vendedor excelente, maravilhoso, ele vende muito. Então, nossa, ele vai ser um gestor perfeito, vamos promovê-lo. Ele vai fazer os outros vender como ele. Como ele. Exatamente. Aí, promova a pessoa sem nenhum tipo de teste comportamental, sem nenhum tipo de teste de psicológico, nada, absolutamente nada. E aí, simplesmente coloco ele. Outro dia um cliente ele virou para mim e falou assim, colocamos um jabuti em cima da árvore. Mas é justamente isso, sim. né? E aí se perde duas pessoas, né? Exatamente. Geralmente, sim. Eu não tenho o vendedor e eu não tenho o gestor, né? E ainda pior, eu crio um ambiente, um ringue interno no departamento. Por quê? Os outros vendedores começam a cobrar desse gestor agora. Nossa, mas você era meu amigo. Nossa, mas você era gente boa. Você mudou. Isso aí, dentro de uma das minhas empresas, teve uma época, e ainda quando a gente consegue, assim, promoções internas para cargo de liderança só em unidades diferentes. Sim. Porque realmente complicado, mesmo que às vezes a pessoa passe no teste seletivo, seja mapeada as competências, mas na hora do vamos ver, vamos dizer assim, que é ali da operação do dia a dia, isso que você falou acontece demais. Até hoje eu sou amiga da Edith, nós duas estamos aqui na mesma posição. Amanhã a Edith... Por que a Edith cresceu, conseguiu e eu não? Uhum. E aí começa, né? E esse negócio é muito interessante porque é o seguinte, realmente é um grande desafio liderar pares, liderar colegas, amigos de trabalho. É um grande desafio. É um desafio. A pessoa precisa ser muito competente do ponto de vista da liderança. Sim. Para ela conquistar aquelas pessoas essa posição, né? Nessa posição, né? E aí faz, se necessário, de novo, né? Passar por recrutamento, passar pela avaliação do RH, passar... a pessoa não pode ser promovida? Pode. Ela pode ser promovida, desde que ela esteja apta para ser promovida. Exatamente. Né? E que a gente vai fazer aquilo de maneira correta. Uhum. Né? Essa questão que a Valéria falou é muito interessante. Né? A preferência, realmente, é possível eu promover essa pessoa para uma outra unidade, para liderar uma equipe nova que vai ser formada, às vezes, na área comercial. Sim. A gente cria times, né? Uhum. Às vezes você tem vários times, né? Você tem vários
coordenadores, vários supervisores com vários times de venda. Às vezes é possível fazer isso, né? Agora, quando não é um risco muito grande mesmo, né, gente? E aí precisa ter uma avaliação criteriosa. Com certeza. E uma das coisas também que muitas vezes acontece, assim, não pergunta nem se a pessoa quer aquilo. Sim. Né? Se ela quer ser promovida, porque às vezes eu já tive, ao longo da minha carreira executiva, né, carreira de gestão, eu comecei gestão com 27 para 28 anos, eu já comecei a fazer gestão de equipe comercial. E eu já tive vendedores assim, de ficar anos batendo meta, fazendo resultado, eu falei assim, isso nunca vai ser um gestor. Por quê? Porque a pessoa ela sabe fazer muito bem aquele trabalho de venda sozinha, não depende de ninguém, ela é extremamente autônoma, mas não tem um fio de cabelo de competência para ser líder, né? Sim. Então, assim, e tá tudo certo. Né? Tem gente que pensa assim, não, se o funcionário ele não for possível de promoção, ele não serve para a empresa. Você já escutou isso? Já. Pois é. Né? É outro erro, né? Com certeza. Mesmo porque o que você falou aí é interessantíssimo. Tem pessoa, eu já passei por uma experiência que a empresa ela queria promover uma pessoa com 10 anos de casa a um cargo de gestão. Quando me falaram isso, eu falei assim, a primeira coisa, vocês perguntaram para ele se ele quer? Ah, mas é óbvio, qualquer pessoa quer ser promovida. Eu falei assim, não necessariamente. Vamos perguntar? E aí, sentei com o rapaz, perguntei. Ele falou, você é louca? Eu não passei por isso. Não. Eu quero chegar aqui, entrar 8 e sair 18, ganhar meu salário. Eu não quero nenhum telefone me ligando fora do horário. Eu não quero levar o telefone da empresa para casa. Eu não quero responsabilidade. E... pelo menos é a minha opinião, né? Porque eu já fui contestada quanto a isso. E pra mim tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Entendeu? E aí eu já ouvi isso de chefes, né? Vamos dizer assim. Como assim? Então não serve para trabalhar para mim? Não quer crescer? Sim. Falei, gente, mas a pessoa, vamos dizer, é ótimo vendedor, né? Vamos no vendedor que a gente tá nele aqui. Deixa ele lá, ele tá feliz. Ele tá te entregando aquilo que... E nós você paga ele para fazer? Para fazer o que foi combinado. Então, ok. Eu lembro aqui, né, de uma situação que eu acho que eu já até devo ter comentado em algum outro podcast. Eu tive uma pessoa que trabalhou em uma das minhas empresas por muito tempo. Foram 13, 14 anos de trabalho com a gente. E aí, o que aconteceu? Ela começou no piso de loja e depois foi para o escritório, ser recepcionista do escritório. E ela via, algumas pessoas, às vezes, vinham do piso de loja e que passaram pela recepção e estavam no financeiro, estudavam e numa hora lá foram fazer estágio, ficaram no RH, já aconteceu na empresa. Aí um dia, gerente, a gente tem casos hoje na empresa de quem começou como repositor, hoje é responsável lá no departamento de compras e tudo. E aí um dia ela pediu para falar comigo. Aí, nessa época, eu já estava, né, já era coach, já estava mais preparada enquanto líder, né, porque eu estava falando com a Edith antes aqui, a primeira vez, quando a gente começou o negócio, eu nem sabia que existia essa palavra, eu acho, liderança, não tinha nem ideia, comecei, né, a empreender já liderando. Mas aí ela veio falar comigo, né, e por que ela não conseguia uma promoção. E aí eu fui trabalhando com ela, só fazendo perguntas para ela mesma chegar na resposta, né? E aí ela virou e falou, eu tenho que ficar aqui mesmo, né? Onde eu tô. Porque, eu não quero sair daqui e fazer um curso depois, faculdade, nem pensar. Esse negócio, não sou eu. Não, então eu tenho que ficar aqui. E ela ficou por muitos anos na empresa e quando saiu ainda reclamava. Né? Mas tipo assim, nossa, eu pedi aumento de salário, eu pedi, né, promoção. Mas eu sempre falo, a empresa não promove ninguém. Sim, exatamente. Né? Ótimo. E essa sua observação ela é fantástica, Valéria, porque as pessoas têm mania de colocar a própria carreira nas mãos do RH, nas mãos da empresa, né? A responsabilidade da minha carreira é sua, não. A responsabilidade da minha carreira ela é minha, né? Eu que sou promovido por competência, porque eu me desenvolvi, porque eu corri atrás. E eu gosto muito de falar que
Se naquela empresa ali não está tendo oportunidade, mesmo você se esforçando, estudando, buscando esse crescimento, é porque você tem que alçar outros voos, você tem que ir para outro lugar, né? Isso aí que você está falando, essa coisa de estar preparado e de buscar, né, não depender da empresa para você buscar a sua posição. Aconteceu comigo um negócio, que eu estou cheio dos exemplos hoje, né? Que aconteceu comigo, mas a gente com esse tempo de empresa tem exemplo para todo, 56 né? anos de idade, 39 anos de trabalho nas costas, tem que ter alguma coisa de caso para contar, né? Mas eu trabalhava na Credium, na financeira, ela foi comprada pela Fininvest. Aí eu falei, até falei com a Valéria na época, né? Falei assim, ó, não sei não, eu acho que agora pode ser que eu saia, porque tem o gerente da Fininvest em Belo Horizonte que tem 22 anos de empresa. E você já tinha uma crença disso, né? Do que a gente estava falando lá fora. Eu já tinha uma crença, né? Sim. Aí eu falei, ixi, acho que agora vai dar ruim, né? Beleza. Aí um belo dia, chega o diretor da Fininvest lá, foi visitar a Credium. Veio do Rio de Janeiro, foi me visitar, sentou na minha frente e falou assim, olha, queria te fazer um convite. Falei, pois não. É você se tornar o nosso regional Minas Gerais. Aí eu virei de cara e falei assim, mas e o fulano de tal? Falei, não, ele já está sabendo, já conversei com ele. Eu falei, o senhor pode me dizer por que eu fui escolhido? Posso, perfeitamente. Vamos lá. Você bate meta. Você hoje tem um volume de negócio que é 3 vezes o dele. Você tem formação, graduação, pós-graduação, 2. Tem MBA fora do Brasil. Né? As avaliações todas, né? Claro, vocês tinham um pacote, o RH lá era muito legal. Muito competente, era muito competente. Então, ele ainda está estudando, está na faculdade ainda, né? Demorou para tomar essa atitude, para poder resolver isso. Então, você está mais preparado. Falei, então tá bom. Ok. E aí, inclusive, essa pessoa que era o outro gerente... Recebeu super bem, né? Me recebeu super bem. Isso foi legal. Que legal. É uma pessoa que eu criei uma amizade, uma relação, até hoje a gente se fala. Né? Quando eu fui diretor do Banco Bom Sucesso, eu levei ele para lá para trabalhar comigo, né? Para ser gestor de uma unidade nossa e tal e tudo mais. Ele foi muito bacana comigo, porque me ajudou, inclusive, na minha ambientação com a Fininvest, porque ele estava lá 22 anos. Sim. E o meu diretor tinha 26 anos de casa, ou seja, os dois trabalhavam juntos praticamente nesse tempo todo. Sim. Né? Então, assim, eu achei isso muito íntegro da parte dele, né? Sim. E é muito interessante isso, né? Mas o que eu queria dizer é essa coisa da estar pronto, né? A Valéria falou dessa menina lá da recepção. Quando a Valéria fez a sequência de perguntas para ela, ela chegou à conclusão de que realmente ela não tinha condições de caminhar, né? E você falou uma coisa aí muito importante, porque a gente está aqui falando, né, dessa questão de entrevista, de currículo, de teste. Mas que para a promoção, e isso principalmente nas pequenas empresas que a gente vê isso, porque é uma dificuldade, é questão de quê? Da preparação. Sim. Porque muitas vezes a pessoa promove internamente, ela vamos lá, é um bom vendedor para um gerente, e também a pessoa não é preparada para isso. Exatamente. Né? Isso. Então, essa questão que você falou da ambientação, do treinamento, do acompanhamento. E aí eu estou chamando a atenção disso porque, né, a grande maioria dos nossos clientes aqui, que são pequenos, né, e médios empresários, muitas vezes, Edith, eles não têm lá dentro um departamento de RH. Que aí ele pode, né, lógico, terceirizar, trazer consultorias como a sua para poder ajudar. E aí ele acha que assim, eu promovi o André agora que se vire, ele não é gerente. É verdade. E isso acontece joga muito fogo, também. Né? Joga na fogueira, achando que a pessoa... E ela não está preparada, né? Exatamente. Porque ela era um bom operador, um bom vendedor, um bom operador de caixa, um bom açougueiro. Eu tô aqui no varejo hoje com as funções, né? Lá nesse caso, né, até que eu coloquei aqui, que foi a Fininvest, assim que eu fui assumir a posição de regional,
foram me dar treinamento. Por exemplo, eu fui fazer curso de relações trabalhistas. Legal. Olha que coisa interessante, para muito. saber as implicações das atitudes que eu teria com os meus colaboradores, em termos de CLT, leis, né, do trabalho, aquela coisa toda. Foi muito bacana. Me deram um curso de liderança, né? O RH, né, na época, falou muito comigo, conversaram muito comigo sobre os princípios de gestão da cultura da empresa, né? Então, mas não é à toa que ela era a maior financeira desse país, né? Tinha, quando eu entrei lá, mais de 40 anos de mercado, né? Então, assim, a gente vê... E foi uma empresa que começou familiar, né? Sim. Hoje ela sumiu. Cadê a Fininvest? Ela não existe mais. Porque na época, quando ela foi adquirida pelo Unibanco e depois juntou o Unibanco com o Itaú, a operação para esse universo, Itaú Unibanco, ela ficou pequena. Sim. E aí o Itaú incorporou a operação para dentro da Itaúcard e descontinuou a marca Fininvest, mas todos os colaboradores continuaram lá, trabalhando internamente, os clientes foram alocados e tal, aquela coisa toda. Mas assim, muito interessante esse passo. A gente vê quando uma empresa está preparada, né? A Valéria falou, lá tinha um processo muito interessante, a gente tinha um negócio chamado PEP, que era o Programa Estratégico de Pessoas. Olha. Todo ano a gente fazia uma avaliação de todos os gestores da companhia. Todo ano. Então ele falava assim, esse aqui, por exemplo, gerente de uma filial pequena, a gente ia subir para uma média, de uma média para uma grande, um grande ia ser alocado, por exemplo, para ser o regional de algum lugar, né? Posições internas de agência, pessoas, né? Sim. Fazer PDI, né? Programa de desenvolvimento Sim. individual para as pessoas, era muito legal isso. Era bem bacana. Foi uma escola muito grande. Um ponto interessante que você trouxe, André, presta atenção. Então, você estava preparado para o cargo. Concorda comigo? Sim. Sim. Você estava preparado para o cargo. Você se preparou, você não esperou ninguém, você não colocou a responsabilidade da sua carreira na mão de ninguém. Não. Né? Quando você ocupou o cargo por merecimento, porque por competência, né, a empresa investiu mais. Mas por que ela... Olha o RH estratégico aí. Por que ela investiu mais? Porque ela sabia onde ela queria que o André chegasse. Ela sabia para onde ela estava mandando o André. Então, para o André alcançar aquilo ali que eu espero dele, em cifras, né, em resultado financeiro, eu preciso que ele tenha essas e essas competências. Então, qual que é o treinamento que eu preciso dar para ele agora? Tá? E isso que você está falando, Edith, eu tô aqui coçando, né? Porque nas grandes empresas, a gente já tem isso mais desenhado. Eu sempre vou voltando para o pequeno aqui, que é o nosso foco, e que a gente sabe dessa dificuldade do pequeno empresário, muitas vezes disso. Mas a gente escuta, e aí eu quero chamar a atenção, gente, disso, por quê? A gente escuta assim, mas eu vou treinar o André e ele vai sair e vai para outra empresa. Sim, e aí o que você fala, André? Vamos lá, completa. Então não treine e deixa ele ir atendendo seus clientes para ver o que acontece, não é? Exatamente. Procure investir em ignorância. Exatamente. Gente, isso é um erro tão grande, né? Inclusive hoje, né, Edith? É estratégico para a empresa investir no colaborador em treinamento e coisa, que isso é inclusive uma forma de retenção, né? Também. Exatamente. Gente, eu não vou lembrar o nome da empresa, mas eu lembro que teve um caso de uma empresa que a maioria das pessoas da cidade queriam trabalhar nela não é por causa do salário não, tá? O salário era um dos menores para quem estava começando no mercado. Era por causa da capacitação. Então, os treinamentos que eram oferecidos internamente eram tão bons que quando você saía de lá era impossível você ficar sem emprego. Então, sim, treinamento... Era uma escola, né? Era uma empresa escola. Exatamente. Né? Que formava, né? O que a gente não pode se tornar enquanto empresário? Apenas uma empresa escola. Apenas escola, né? Então, sim, eu tenho que capacitar esse funcionário e reter os melhores. E aí entra o endomarketing. Entra um RH estratégico para fazer esse marketing interno, né? Eu e Valéria até falávamos ali fora sobre a Ambev, o endomarketing fantástico que a Ambev faz com os funcionários. Não sei se hoje ainda é assim, né? Mas antigamente era um endomarketing fantástico interno. A Coca-Cola faz a mesma coisa.
internamente é massivo a marca na cabeça dos funcionários, né? Como forma de retenção, certo? É criar uma cultura e criar, além da cultura, uma admiração. Exatamente, né? Isso. Criar uma admiração. É muito interessante o seguinte, né? Você pega... Vamos falar de empresas como a Gráfica Tavares, por exemplo, que é um amigo nosso, né? Conhecido nosso, né? Está no BNI junto com a gente. Fez 100 anos agora, dia 20 de janeiro. Né? 26 a empresa, de janeiro. Dia 26 de janeiro. E uma vez eu estava conversando com o Fred Tavares, e ele estava falando comigo o seguinte, o funcionário dele mais novo de casa tinha 15 anos de trabalho. E tem colaborador lá com quase 50 anos de trabalho na empresa. Inclusive, pessoal, fica a dica que aqui no nosso canal do EvexCast tem um podcast gravado com ele. Contando a história, o que eles fazem, é muito legal. E é muito interessante porque ele tem turnover zero. Eles conseguiram criar um ambiente na empresa que tem uma admiração dos colaboradores por eles, sabe? Pela empresa, pela família. A festa de final de ano da empresa é na casa da mãe do Fred. Que legal! E vão todos os colaboradores para lá com suas famílias. Então, assim, ele falou, André, eu sou padrinho de um monte de menino. A gente conhece é interessante isso, muito, né? Muito. Porque não é mais natural e normal nos dias de hoje a gente ver isso, né? A empresa tem 100 anos e ela está atualizada, né? Continua fazendo as coisas de maneira moderna, né? Estão sempre preocupados. Está na 4ª geração e aí vão acontecendo mudanças, não tem como. Mas... E a empresa também que não acompanha e não moderniza, né? Mas essa cultura de acolhimento faz diferença. Toda a gente vê. Sim, toda a diferença. Toda a diferença. Quando a empresa ela cria toda essa cultura de acolhimento, quando ela cria o onboard da maneira adequada, né? Essa recepção do funcionário. Por que muitas vezes essa retenção ela é baixa? Porque quando o funcionário entra, eu já ouvi relatos, por exemplo, o André, comecei a trabalhar aqui no Evex hoje, tá, André? Eu não tenho nenhuma mesa, eu tenho, você já está me exigindo as coisas, mas peraí, eu não sei nem qual que é a história da empresa, não tenho uma visão, não tenho missão, não sei nada, absolutamente nada. Né? Nem um local de trabalho decente foi preparado para me recepcionar. E isso faz parte, sim, dessa retenção, desse encantamento, desse endomarketing que a gente está falando. E voltamos nos valores. Essa história que você acabou de falar aí, puro valor, né? Puro valor. Essa questão de recepção, de humanizar o trabalho, né? O respeito. Então, está totalmente relacionado aos valores da empresa e a identificação do funcionário com os valores que a empresa transmite. É muito bacana, é muito interessante e a gente vê que é possível. Com certeza. Né? Isso é que me encanta mais, que é possível. É possível. É possível. Nós estamos fazendo um trabalho agora para uma empresa familiar, tem aproximadamente 40 anos de mercado, de implantação da cultura. Eles pediram para a gente para trabalhar junto com eles. Eles já têm a cultura. Sim, né? A cultura, só que eles queriam realmente tornar isso transparente, formalizado para toda a companhia. E a coisa mais bonita que aconteceu nesse processo, eles envolveram todo mundo. Toda a equipe está envolvida. A equipe toda está envolvida. A gente está no nível gerencial, né, agora, e vai ser disseminado, sim. Muito legal, sabe? Uma empresa grande, quase 700 funcionários hoje, né? 3 turnos de trabalho, é uma indústria. E você vê, né, a preocupação dos donos de querer levar e melhorar, né? Porque a cultura, quando a gente fala de cultura, eu sempre falo, né? A cultura, ela existe, né? Ela tá ali. Mas aquela cultura que me trouxe até aqui, não necessariamente é a que vai fazer eu caminhar para frente. Vai te levar, não necessariamente vai te levar para o próximo nível. E aquela, né, que tá ali instalada e qual que é que eu preciso, né? A necessária. E é uma coisa que tem que ser revista.
Sim. a cultura, os valores, eles mudam, né? Com Podem certeza. mudar. E às vezes Eu a falo que pessoa... eles evoluem, né? Sim. Essa mudança ela, Porque ela alguns é uma, mudam, outros não, né? Às ela é vezes. uma evolução. Sim, né? Sim. vai junto com a empresa. Até porque o mundo evolui, né? Sim. A gente não estava falando disso agora. Hoje essa pessoa lá de amarelo, laranja, verde, não sei o que você está falando, Exatamente. poderia trabalhar normalmente, sem nenhum problema. E Sim. tá tudo bem. Aham, Né? sim. E tá tudo bem. Mas por quê? Porque mudou. Né? Porque sim. Essa coisa do respeito, né? Às pessoas, a individualidade, a diversidade, né? A inclusão, mudou, né? Tudo isso mudou muito, demais. né? Né? Mudou muito. Mudou demais. Alguns anos atrás, uns bons 20 anos atrás, a gente ia fazer processo de recrutamento e seleção. Você olhava a pessoa, tem tatuagem, não pode. Tem piercing, não pode. Usa Fuma, brinco, não até pode. brinco, Usa homem. brinco, não pode. Sabe? Chegou de Verdade. boné, chegou de né? boné na entrevista. Já vi isso acontecer. Ainda existe, vocês acreditam? Ainda existe. Outro dia a gente fez um processo seletivo e encaminhou o candidato para o gestor, porque a gente é o RH terceirizado, Sim. né? Sim. Então, a gente encaminha para o gestor da área. Encaminhamos a pessoa para o gestor da área, extremamente competente, dentro do perfil. Ela tinha uma tatuagem no pescoço, a moça, tá? Ele olhou pra tatuagem. Eu vi o olho dele descendo, Valéria, assim, tipo, olhando assim, olhando pra tatuagem, fechou o olho, continuou conversando com ela. Ele não prestou mais atenção no que ela estava falando. Porque ele já bloqueou ali. Ele né? bloqueou por causa da tatuagem. Então, por mais que a gente tenha evoluído muito, graças a Deus por isso, né? Não, mas ainda tem. Ainda existe só, muito gente. preconceito. Existe sim muito preconceito. E os conflitos, quando a empresa está abrindo para diversidade, eles aumentam muito. Sim. Quando a empresa está fazendo essa mudança, esse ajuste de cultura, um caso recente, tá? Um funcionário, ele recém-contratado, homossexual, olha o caso absurdo. E uma funcionária de mais ou menos 7 anos de empresa, no refeitório, na frente de todo mundo, ela entregou um bilhetinho para ele. Estava escrito com a letra dela mesmo, a câmera filmou tudo certinho. Ela escreveu assim: você deveria ter vergonha de estar nesse ambiente de trabalho e desinfetar esse ambiente. Meu Deus do céu. Sério. E aí o RH, a empresa, ela tem um RH, na verdade ela tem um RH limitado, a gente chama de DP, né? E aí a moça é mais DP do que RH, me chamou pra gente poder auxiliar ela nesse processo. Como fazer, como proceder nesse processo. Então, primeira coisa, né? É uma empresa da área de moda. Então, concorda comigo que é uma área que é muito aberta à diversidade, sim. né? E aí acontecer isso internamente foi assim, foi muito complexo, né? Mas a primeira coisa que a gente orientou foi: a empresa, ela não pode ficar calada nesse... de jeito nenhum. Ela tem que se posicionar. Ela tem que se posicionar. Não pode ficar indiferente, tem que tomar uma atitude que seja modeladora, que vai definir o padrão de comportamento que se deseja. Isso. E não aceitar esse tipo de coisa, porque não cabe. Sim, não cabe. E o que eu ia falar... Isso é uma agressão que ela fez, que essa moça fez uma agressão terrível. Sim. Com certeza. E aí cabe no que a gente falou aqui da evolução dos valores que você falou, e é isso, né? Porque tem muita empresa hoje pregando nos valores. Essa questão da inclusão, da diversidade. Por quê? Porque é bonito. Sim. Né? É bonito colocar no papel, né? é bonito colocar na parede. Mas se a empresa não estiver preparada para essa mudança de cultura verdadeiramente, é o que a gente falou na hora da entrevista ali, da pessoa virar um personagem. Sim, é a mesma coisa. A mesma coisa. Não funciona, né? E é preciso trabalhar isso, né? Não só não funciona, como a empresa assume um risco absurdo. Sim. Porque esse tipo de coisa pode proliferar lá dentro, Sim. gerar uma série de ações
né, ações judiciais mesmo, Com certeza. com prejuízo enorme para a empresa. Sim. Né? Não, e se a empresa não se posiciona, isso reverbera para fora também. Com certeza, com certeza. Então, E a imagem dela acaba sofrendo um impacto absurdo, né? E resultado também, né? Sim. Não só em marketing negativo, mas também em resultado financeiro. com certeza. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, mentorando empresários. Vocês vão lá, ajustam missão, visão e valores ali, ajudam os donos das empresas a ajustarem. Quando sai ali da porta para fora da reunião, eles já começam a falar que tudo aquilo ali nada vai dar certo. Gerentes fazem isso. E aí, isso é um ponto de conflito. Porque o dono, você faz a mentoria com o dono vai lá e fala assim, ó, vamos mudar, vai funcionar desse jeito agora, olha. Aí ele passa pro gerente imediato, né? E aí o gerente, lá vamos nós de novo. Eu ouço isso a todo momento. Lá vamos nós de novo. Por quê? O gestor, ele não acredita que aquilo vai funcionar. Outro dia eu ouvi de alguns gerentes o seguinte, nós somos os nossos maiores sabotadores, porque a gente inicia um monte de projeto e a gente não dá sequência em absolutamente nada. É muito difícil conseguir implantar um projeto, seja no RH, seja em qualquer outra área, quando eu não tenho esse acompanhamento de conflitos. Sim. Né? Então, os processos são importantes? Com certeza. Essa mudança, ela precisa ser gerida, né? Acompanhada. Com certeza, né? Quando você fala aí, a gente já ouviu esse tipo de questão dela acontecer? Sim, já ouvimos, né? Mas ela tem um detalhe que é o seguinte, no nosso caso, como a mentoria ela costuma ter um prazo médio, acima de um ano, né? As pessoas renovam, as empresas, os empresários renovam. É óbvio, né, André? É óbvio que eles vão renovar. A gente consegue fazer isso. Esse acompanhamento. Preservar a empresa e fazer com que aquela cultura realmente seja implementada, que aquelas mudanças aconteçam. Porque não é chegar hoje e falar, vamos mudar para isso, a gente sai. Não é virar a chave, porque não vira. A gente vai junto, né? Não vira. É o que você falou do acompanhamento. Exatamente. A gente vai junto com o empresário. Então, uma das coisas que a gente sempre fala com o empresário é o seguinte, fala, olha, a gente precisa ter pessoas junto com você que estejam alinhadas com a sua visão. Sim. Alinhadas com aquilo que você deseja, com os seus objetivos, com os seus valores, com as suas crenças, né? Com o que a gente está projetando para fazer. Então a gente olha muito, né, pro RH nessa hora, né? Sim. Para que a empresa o empresário tome as atitudes necessárias para organizar isso, né? Sim. Quando ele tem, ele vai usar o RH dele. Quando ele não tem, a gente vai passar indicação, né? Sim. É como já fizemos e a gente, né, vai continuar fazendo. Dentro dessa área que eu falo que assim, isso aqui se a gente deixar, olha aí, gente, já vai dar uma hora que a gente tá aqui conversando. Nossa Senhora, um papo gostoso que a gente nem vê, não é? Eu nem vi que já tem quase uma hora que a gente está conversando, mas é realmente o que eu ia falar, que esse assunto pessoas é um assunto rico, né? Muito rico. Né? E ele realmente, acho que cabe aqui muita discussão a respeito. Mas o que para você, Edith, é fundamental para dar certo com pessoas na empresa da gente? Fundamental para dar certo? Eu considerando que o empresário ele é o líder máximo dentro de uma empresa, de uma organização, eu acredito que o fundamental para dar certo é ele saber para onde ele está indo. Então começa com um planejamento estratégico. Porque quando ele entende para onde ele está indo, fica muito mais fácil determinar como ele vai alcançar aquilo, né? E as pessoas, André, o tempo inteiro elas estão buscando direcionamento. Qualquer pessoa, o tempo inteiro nós estamos buscando um direcionamento, uma direção, né? Quando o empresário ele deixa isso claro para os seus gestores, para os seus pares, para os seus departamentos, é muito mais fácil o RH conseguir gerir as pessoas e
direcionar elas para esse objetivo. E aí sim funciona. Por que muitas vezes não funciona? Na maioria das vezes não funciona. Porque, primeiro, o gestor ele não sabe para onde ele está indo, ele não sabe o que esperar das pessoas. Então, eu contratei o André, mas eu não sei o que esperar do André. O que o André vai fazer por mim? O que eu espero da entrega dele? Né? E na contrapartida, o André entra e fala assim, eu vou para onde? Exatamente pra que lado isso. Que eu vou agora? Isso. E fica todo mundo perdido, batendo cabeça. E muitas vezes eu enquanto empresário, como eu não dou um direcionamento para o André, não sei para onde a minha empresa está indo, eu acabo taxando o André de incompetente. Mas não é verdade. Ele não é incompetente. Na verdade, falta direcionamento e organização. Então, o primeiro ponto para mim, para as pessoas darem certo, é você entender para onde você está indo. Seguido disso, é entender de gente. Não tem como eu conduzir pessoas sem eu engajar pessoas, sem eu entender de comportamento humano. Sim. E quem faz isso melhor é o RH. Outro dia um empresário virou para mim e falou assim, gente, eu vou ter que entender, eu vou ter que fazer curso de psicologia? Falei com ele, não, você não precisa ser psicólogo, não precisa formar em psicologia. Mas precisa se desenvolver, né? Precisa, em alguns exatamente, pontos. você precisa entender de gente, de pessoas, né? Então, assim, são os 2 pontos fundamentais. Saber para onde a gente está indo enquanto empresa, enquanto negócio, porque é isso que vai direcionar o RH para conduzir, para engajar e para extrair o melhor da sua equipe. Quais são as competências que essa pessoa precisa desenvolver? O que eu espero dela? O que eu tenho que exigir dela? Se eu exijo, ela está preparada para isso? Então, como que eu vou capacitar ela para ela me entregar isso daqui? Tudo isso faz o sucesso do negócio. Muito bom. Muito bom. É? A gente vai ter que marcar outro podcast. Vamos Para continuar, porque tem assunto, muita coisa para a gente muito conversar rico, ainda. Dá para a gente fazer alguns episódios. Alguns episódios, com certeza. Sobre pessoas. Né? Muito bom. É isso. Muitíssimo Edith, né, a gente gostaria muito de agradecer, né, sua disponibilidade de tempo, de estar, né, a gente sabe, né, deixar o dia a dia para poder estar aqui com a gente. Pessoal, queria aproveitar e chamar vocês aí para poder acompanhar os nossos episódios, se eu não me engano, esse é o número 54. 54 episódios, né, que a gente tem aqui no canal do EvexCast. Quem está acompanhando aí pelo Instagram, pelo YouTube... e toda semana, toda quinta-feira, sai um episódio novo. Tem temas diversos, igual a gente falou aqui, tem muita coisa sobre vendas, sobre pessoas. Tem o que a gente citou aqui, né, com o Fred da Gráfica Tavares, que fez 100 anos agora, cliente nosso também. Então é bem bacana, né, para poder inspirar vocês. E é isso. Aproveitem também, sigam Valéria.Bax e André Bax _oficial no Instagram, que todo dia tem conteúdo novo para vocês. Pois é, e agora eu queria abrir para você, Edith, o nosso momento jabá, né? Nosso momento jabá é você falar para o nosso público que está aí, né? Gente, a Edith, ela tem a Área 51, que é uma empresa de RH estratégico, de consultoria em recursos humanos, que pode ajudar muito você. Então, 51 é porque é uma boa ideia, né? 51 é uma boa ideia. A Área 51 também tem a ver com aquele negócio lá dos Estados Unidos, né? Da ufologia lá, sei lá, né? Um negócio assim, né? Sim. Bom, mas conta pra eles como que eles podem te encontrar, Edith. Sim. Então, pode me encontrar no @Edith Cardoso. A Área 51 é uma empresa especializada em gestão estratégica de pessoas e a gente está preparado para mapear os comportamentos, identificar onde estão as competências, né, que devem ser desenvolvidas, identificar onde que estão os problemas de conflitos dentro da empresa para cessar esses problemas, diminuir sua rotatividade e fazer, sim, um recrutamento estratégico de acordo com os seus objetivos e de acordo com o planejamento estratégico que o André e a Valéria te conduziram a fazer, porque eu não sou boba, né? Porque os clientes de vocês já têm um planejamento estratégico, facilita meu trabalho muito mais. Bastante. Com certeza. Gente, mas Edith, muito obrigado pela sua presença, foi ótimo. Como a Valéria disse, a gente nem viu o tempo passar. Uma hora. Sim. Né? E volte sempre, tá? Muito a casa obrigada. é sua. E vamos pra cima.